milionário surpreende a todos ao seguir a garçonete negra demitida por engano até o ônibus. Era uma tarde ensolarada em uma cidade marcada pelo contraste brutal entre riqueza e miséria. Os vidros espelhados dos prédios altos refletiam o céu azul, enquanto as ruas abaixo pulsavam com a vida de pessoas lutando para sobreviver. No meio desse caos, uma jovem garçonete negra, com um sorriso tão radiante quanto a luz do sol, acabou de ser demitida de um dos restaurantes mais badalados da região. Seu nome era Luana, e a maneira como tinha sido tratada, como se fosse apenas mais um número, um peso, cortou fundo em seu coração. Do outro lado da rua, Daniel Ferraz, um milionário conhecido por sua frieza nos negócios e seu olhar indiferente, assistia à cena com certo desprezo. Para ele, empregadas eram facilmente substituíveis e a demissão de Luana apenas mais uma estatística na sua vida corporativa. Mas naquele instante, algo na forma como ela se afastava com os ombros caídos, e aí, o que ele estava fazendo? Chegando ao ponto de ônibus, o mesmo reflexo de indiferença e ocupação do dia a dia cercava Luana. Ele a observou atrás de um grupo de jovens ríspidos que riam e brincavam entre si, alheios à dor da jovem. Daniel estava a poucos passos, o desejo de intervir crescendo dentro dele, mas o medo de ser reconhecido por seus pares o paralisava. Suddenly, suas vidas colidiram de uma maneira inesperada. Luana, sem muita esperança, apertou as mãos em torno de uma sacola de papel que continha os pertences que ainda lhe restavam. Ele se aproximou, buscando as palavras certas, mas o nó na garganta o impediu. Foi quando, no meio da conversa, ela deixou escapar um sobrenome que o parou em seco. Sou Luana Carvalho, da família Carvalho de São Paulo. Aquela informação soou como um trovão na cabeça de Daniel. O sobrenome que ele conhecia havia muito tempo. Ligado a um segredo que seu próprio pai levara para o túmulo. A conexão era tão intensa que ele mal poderia acréscimo. Mas havia aqueles que não queriam que a verdade emergisse. E um antagonista não muito longe visava silenciar essa revelação. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luana olhou para Daniel, confusa e intrigada. Você é amigo da família Carvalho? A pergunta dela soou carregada de expectativa. Mas Daniel estava apenas absorvendo a gravidade da situação. O chão sob seus pés parecia murchar. O que ele deveria dizer? Ele estava prestes a responder quando, de repente, um grito cortou o ar. Pare, ninguém se mexa. A voz era autoritária e aguda, e todos no ponto de ônibus olharam em direção à origem do som. Um homem alto, de jaqueta preta, saía de uma motosserra improvisada que ele segurava, com os olhos esbugalhados de raiva. O coração de Luana disparou, e ela se encolheu involuntariamente. Pessoas começaram a correr em direção oposta. Mas Daniel estava paralisado, a raiva fervilhando dentro dele. O que você quer? Gritou. Mas a pergunta ecoou em vão. O homem olhou para Luana. Você, vem aqui! Ele conhecia aquele olhar. Era um tipo de ódio que se arrastava dos esgotos do passado. Daniel não reconhecia o homem, mas havia algo desagradável em seu jeito.
O jeito como ele se movia, como se aninhava ao ressentimento. Com um movimento rápido, o homem se lançou na direção de Luana, e Daniel não pensou duas vezes. Ele se lançou na frente dela. Em um instante, o que deveria ser uma conversa sobre família se transformou em um combate visceral por sobrevivência. Um empurrão brusco fez Daniel tropeçar, mas ele não ia desistir. Ele queria proteção para Luana. O peso da história deles estava ali, pairando no ar, e a sombra do homem ameaçava esmagar tudo. Enquanto as pessoas gritavam e corriam, a tensão estava prestes a explodir. Luana gritou: "Não! Não faça isso!" Ela se jogou para a frente, e a ação dela foi um lampejo de luz no meio da escuridão. O homem hesitou, e Daniel viu uma fração de segundo em que a violência poderia ter sido evitada. Mas o grito de Luana fez algo mudar na fúria do homem. Ele se virou abruptamente, e a raiva dele encontrou um novo alvo. "Vocês pensam que podem se esconder, mas os Carvalho vão pagar por tudo." A frase veio como um soco, e a respiração de Daniel parou. O peso das palavras dele parecia ter alinhado o universo em torno deles. O sobrenome continuava a reverberar, uma sombra sobre a verdade. O que o homem queria dizer? "Quem é você?" Daniel conseguiu perguntar, a voz embargada. "E o que você tem contra ela?" O homem se aproximou mais. Os olhos arregalados e arquivos de mágoas revelando um passado distante. "Você não sabe? Você é parte da mesma história, parte das mentiras!" ele gritou. Neste momento, um fragmento da verdade começou a emergir. Luana ficou paralisada. A confusão em seu olhar misturou-se com a dor. O que mais ele sabia? A multidão ainda estava em pânico, mas para Daniel, tudo agora girava em torno daquela revelação explosiva. "Eu não sou só uma garçonete. Minha vida não se resume a um roubo. Não sou apenas isso." Luana falou com a força de alguém que havia suportado muito. Mas para Daniel, a quebra do que pensava saber estava se formando. E enquanto a violência da situação balançava entre eles, uma preocupação nebulosa se infiltrou em sua mente. E se Daniel tivesse uma conexão mais profunda com Luana do que uma simples empatia? A história de suas vidas estava entrelaçada de formas que ele nunca imaginara. A gritaria aumentou, e antes que pudessem aprofundar naquela revelação perturbadora, o homem desapareceu na noite, deixando o eco de sua ameaça e um mistério aninhado no ar. O que Daniel realmente era para Luana? O que o passado dela realmente escondia? Ele sentiu um nó na garganta enquanto Daniel virou-se para Luana, mas ela já não parecia a mesma. O que poderia acontecer a seguir? O que a verdade revelaria? Ele se perguntava se conseguiria enfrentar a tempestade que vinha a caminho. Daniel virou-se para Luana, mas a expressão que ele viu em seu rosto era de confusão e medo. Ela parecia distante, perdida em pensamentos que ele não conseguia alcançar. O eco das palavras do homem ainda ressoava no ar. O que ele queria dizer? O que mais ela não sabia sobre sua própria história? As pessoas estavam começando a se afastar, mas Daniel ficou ali, paralisado. Ele queria perguntar, queria a verdade, mas a pergunta parecia pesada demais para ser formulada. O tempo parecia arrastar-se, e a tensão silenciosa congelou o momento. Luana finalmente olhou nos olhos dele, e naquele instante ele teve certeza de que tudo mudaria. De repente, uma explosão ensurdecedora cortou o ar como um trovão. Algo explodiu próximo ao ponto de ônibus. Um carro em alta velocidade colidiu com um poste e a cena virou caos.
O vidro estilhaçou e a poeira subiu como um véu em meio aos gritos de pânico. No meio da confusão, Daniel agarrou Luana pela mão, puxando-a para longe do perigo. Eles correram, mas o desespero tomou conta da multidão. Daniel lançou um olhar para trás e viu fumaça, destroços e pessoas caindo. O instinto gritou para se afastar, mas algo atraiu seu olhar. Em meio à desordem, ele viu uma figura familiar emergir da fumaça. Um homem de jaqueta preta, o mesmo que tinha ameaçado Luana. Com a expressão distorcida em fúria, ele se aproximava, mas de repente parou. Seus olhos encontraram os de Luana, e algo passou entre eles. Daniel hesitou, o coração na garganta. O que estava acontecendo? Por que aquele homem parecia tão familiar com Luana? "É você!" O homem gritou, sua voz cortante como vidro, e Luana palpitou, como se tivesse recebido um golpe. "Você não fugirá de mim desta vez." Ele avançou, mas antes que pudesse fazer mais, ele parou, como se um pensamento tivesse cruzado sua mente. O homem puxou algo do bolso. Daniel viu um objeto reluzente, uma foto. Ele olhou para Luana e então para o homem em choque. "Não pode ser. Não pode ser." O homem então virou a foto para Luana e tudo ao redor parecia desaparecer. "Você é uma Carvalho. Sua verdadeira identidade está escondida. Você pertence a mim." Ele gritou, e Luana ficou pálida, seus olhos arregalados em horror. Daniel não entendia. O que isso significava? Luana não era apenas uma garçonete. Algo gigantesco estava prestes a ser revelado. Luana recuou, as mãos trêmulas. "Não! Isso não pode ser verdade!" Ela gritou, a voz misturando medo e raiva. Daniel sentiu o mundo desmoronar. "Como você sabe disso?" perguntou ela, chorando. O homem riu, um riso cru e descontrolado. "Eu sei tudo sobre você, Luciana, e você não pode escapar do que está destinado a ser." A menção de Luciana soou como um golpe. Daniel sentiu o ar desaparecer. Luana não era quem ele pensava. E quem era esse homem que parecia saber tanto sobre ela? A relação que estavam criando, construída em empatia e compaixão, desmoronou em uma fração de segundos. Antes que Daniel pudesse processar, o homem avançou novamente, mas a multidão em pânico cercou e bloqueou seus movimentos. Ele então deu um grito estridente. "Eu vou encontrar você, Luciana! A verdade virá à tona!" Ele desapareceu nas sombras, como um espectro na noite. Luana estava em choque. Daniel tentou segurá-la, mas ela se afastou. A expressão em seu rosto era de dor e confusão. "Daniel, eu não sei o que está acontecendo. Não posso ser Luciana." Ela começou a tremer, a lupa interna entre suas memórias e aquilo que estava sendo ameaçado. O silêncio pairou entre eles. O caos do mundo exterior parecia distante, mas a tempestade dentro de Luana era palpável. O que agora era real? O que mais ela escondia? Daniel olhou em seus olhos, buscando respostas que pareciam querer se esconder. O que mais havia a ser revelado e quem era realmente Luana Carvalho, ou melhor, Luciana? E enquanto os gritos e o barulho do mundo ao redor aumentavam, Daniel percebeu. Ele estava à beira de um abismo, e a verdade sobre Luana poderia levá-los a um caminho de destroços e revelações que mudariam suas vidas para... O homem que havia gritado Luciana desaparecera entre a multidão, mas a tensão permaneceu no ar. O que ele queria dizer? O que mais Luana escondia? Enquanto a poeira do caos começava a assentar, uma agitação crescente se espalhou ao redor. Luana olhou para Daniel. O medo em seus olhos se misturava com a raiva. "Eu não sei o que está acontecendo. Não sou Luciana." A voz dela tremia.
Mas havia um desafio subjacente que só aumentava o suspense. O que isso significava para eles? Antes que Daniel pudesse responder, um grito ecoou novamente. Luana, é você! Uma mulher se aproximou de forma apressada, com o rosto pálido. Você não pode fugir! O olhar dela estava fixo em Luana, como se estivesse vendo um fantasma. Aquela mulher tinha um brilho familiar, mas Daniel mal conseguia pensar em quem poderia ser. Quem é você? Daniel questionou, a urgência crescendo em seu tom. Sou Beatriz, sua tia! A revelação saiu como um soco. A cabeça de Daniel girou. Ele nunca soube que tinha uma tia. Todas as histórias de família que ouvira pareciam sacramentadas, mas ali estava a prova palpável de que havia muito mais em jogo. Luana parecia ainda mais perturbada. O que você quer? Beatriz avançou, mas a multidão se agachava, atenta ao conflito. Você não pode se esconder da verdade. A família está em perigo. Que verdade? Que família? O que você está dizendo? A voz de Luana agora era um grito, recheada de desespero. Daniel mantinha os olhos fixos em Beatriz, tentando juntar as peças. O que mais essa mulher sabia? Mas antes que pudesse ouvir uma resposta, um carro avançou em alta velocidade, derrapando. Todos gritaram e se jogaram ao chão. Daniel puxou Luana para um canto seguro, mas não antes de ver o carro se chocar com outro. O impacto foi ensurdecedor. O vidro estourou e pedaços de metal voaram na direção deles. Daniel! Luana gritou, mas era tarde demais para evitar a cena devastadora. Ele se virou e viu Beatriz se agachando. O horror estampado em seu rosto ao ver o que acontecia. A cada segundo que passava, o caos se intensificava. E no meio da confusão, Daniel percebeu algo brilhante entre os destroços. Um colar. Assim que se aproximou, percebeu que era o mesmo que Luana usava. Ele sentiu um arrepio. Entre a adrenalina e a confusão, o controle estava escapando de suas mãos. Mas o colar não era só um acessório. Ali, entre as faíscas, ele viu um pequeno pingente em forma de árvore genealógica, um símbolo da família Carvalho. Luana, isso é seu? Ele levantou o colar, sua mente fervilhando com perguntas. Mas antes que Luana pudesse responder, Beatriz gritou. Havia um motivo para os Carvalho estarem escondidos. E você? Mas a frase foi interrompida quando um grupo de agentes de segurança entrou na cena, cercando-os. Onde está Luciana Carvalho? O tempo parou. No meio do conflito, os agentes olhavam severamente para Luana, que parecia cada vez mais deslocada. Beatriz começou a tremer, a realidade do que estava em jogo desabando sobre ela. Luciana, você precisa lembrar, você é a única que pode nos ajudar. Luana respirou fundo, a confusão misturando-se com um misto de raiva e medo. Eu não sou Luciana, sou Luana. A determinação na voz dela estava marcada pelo desespero. Mas ao olhar nos olhos de Beatriz, algo mudou. Um fragmento de lembrança parecia surgir, pálido, nebuloso, mas ali. A verdade prestes a ser revelada. E então, uma explosão. Não foi um tiro, mas um clarão de luz. A pressão aumentava. Daniel olhou para Luana. O que mais estava escondido? E quem eram aqueles homens? Em um piscar de olhos, a vida deles estava prestes a mudar profundamente. Luana deu um passo à frente, a resolução crescendo dentro dela. Se eu sou Luciana, o que mais não sei? O que vai acontecer? Os olhos dela estavam cheios de determinação, mas o coração de Daniel lutava entre a proteção e a incerteza.
O que viriam a descobrir poderia ser devastador. E no ar, uma pergunta pairava. Até onde os segredos da família Carvalho iriam para protegê-los? Daniel virou-se para Luana, mas a expressão que viu em seu rosto era de confusão e medo. O homem que havia gritado Luciana desaparecera entre a multidão, mas a tensão permanecia no ar. O que ele queria dizer? O que mais Luana escondia? Enquanto a poeira do caos começava a assentar, uma agitação crescente se espalhou ao redor. Luana olhou para Daniel. O medo em seus olhos se misturava com a raiva. Eu não sei o que está acontecendo. Não sou Luciana. Sua voz tremia, mas havia um desafio subjacente que apenas aumentava o suspense. O que isso significava para eles? Antes que Daniel pudesse responder, um grito ecoou novamente. Luana, é você! Uma mulher se aproximou de maneira apressada, com o rosto pálido. Você não pode fugir! O olhar dela estava fixo em Luana como se estivesse vendo um fantasma. Aquela mulher tinha um brilho familiar. Mas Daniel mal conseguia acreditar no que estava vendo. Quem é você? Daniel questionou, a urgência crescendo em seu tom. Sou Beatriz, sua tia. A revelação foi um soco no estômago. Daniel não sabia que tinha uma tia. Todas as histórias de família que ouvira pareciam agora insignificantes. Luana parecia ainda mais perturbada. O que você quer? Você não pode se esconder da verdade. A família está em perigo. O desespero dançava nas palavras de Beatriz, mas a multidão estava se aglomerando, prendendo a respiração. Não há tempo! Venha comigo! Que verdade? Que família? O que você está dizendo? A voz de Luana agora era um grito, recheada de desespero. Mas então, um carro avançou em alta velocidade, derrapando. Todos gritaram e se jogaram ao chão. Daniel puxou Luana para um canto seguro, mas não antes de ver o carro se chocar com outro. O estrondo foi ensurdecedor. O vidro estourou e pedaços de metal voaram. Daniel agarrou Luana com força. Ela tremia, mas a adrenalina a fez reagir. Por favor, vamos embora! Enquanto se afastavam da cena, uma figura emergiu da fumaça. O homem de jaqueta preta. Ele olhou para Luana e sua expressão se transformou. Você de novo! Não pode escapar de mim, Luciana! Ele estava mais furioso do que antes. Daniel, quem é ele? Luana perguntou, a voz trêmula. O que ele quer de mim? Antes que pudesse responder, o homem se lançou na direção deles. Mas, em um momento chocante, algo inesperado aconteceu. Ele caiu, um golpe seco no chão. Daniel não entendia, mas então viu. Uma terceira pessoa apareceu, mais rápida que um raio, e deu um soco no homem. Ele se virou, e Daniel reconheceu o rosto. Era seu pai, Alfredo. A expressão de Alfredo era de pura fúria, mas também de dor. Eu não deixarei você machucar minha família de novo. O mundo de Daniel desmoronou. Pai, o que está acontecendo? Quem é esse homem? Ele queria entender, mas o tempo estava se esgotando. Mas você não pode ser, Luana murmura, pálida como a morte. As peças começaram a se encaixar em sua mente, mas não da forma que ela esperava. O homem, ainda tentando se levantar, olhou para ela e declarou: Você não sabe? Você é minha, a filha que foi tirada de mim, Luciana Carvalho. O quê? A incredulidade tomava conta dela. Eu sou... Não pode ser. Não posso crer nisso, gritou Daniel, incrédulo. A revelação era pesada. O choque atravessou o ar, criando uma onda de confusão. Beatriz, de olhos arregalados, piscava como se tentasse entender o que estava acontecendo. Isso não pode ser verdade.
Mas a verdade estava ali, sob suas narinas, e o olhar do homem era uma mistura de desespero e possessão. Eu sou seu pai. Luciana, você precisa lembrar. Você foi levada, mas agora está aqui novamente. As palavras ressoavam como um trovão em sua mente. Luana cambaleou, as mãos trêmulas. Não pode ser. Daniel, apertando a mão dela, sentiu o mundo se desmoronar. Ele queria protegê-la, mas agora o que isso significava? Luana, ou melhor, Luciana, o que você sabe? As memórias clamavam por ela, pedaços de uma vida que ela nunca teve. Algo dentro dela começou a se agitar, um chamado profundo de algo que ela não compreendia. Mas o que mais estava escondido? O que significava tudo isso? E assim, ali, entre o caos e a revelação, a vida deles virou de pernas para o ar. As perguntas agora eram infinitas e a verdade, a cada segundo, escapava pelo buraco negro do desconhecido. Assim que o homem começou a se erguer novamente, Daniel sentiu um frio na espinha. O que mais estava prestes a ser revelado? Ele olhou para Luana, ou Luciana, e viu a luta interna em seu olhar. O que ela faria com essa verdade? O que ela escolheria, agora que tudo estava prestes a mudar para sempre? Daniel olhou para Luana, ou melhor, Luciana. As palavras do homem ecoavam na sua mente como um tambor distante. A revelação parecia uma bomba prestes a explodir. O que mais ele poderia saber? A expressão de horror no rosto de Luana o paralisava. Do momento, os envolvia como um redemoinho, prestes a engolir tudo. Você é minha filha! O homem gritou, a voz tremendo com uma mistura de raiva e desespero. A filha que eu perdi. Ele estendeu a mão como se quisesse tocá-la, mas Luana recuou, o terror tomando conta dela. Daniel apertou sua mão, sentindo a fragilidade dela enquanto o ambiente ao redor começava a se agitar ainda mais. Por um breve instante, Luana parecia perdida entre as memórias. Eu não sou Luciana, sou Luana. A certeza vacilante na voz dela fez o coração de Daniel disparar. O homem deu um passo à frente, insistente, sua expressão marcada pela fúria. Você não pode escapar do que realmente é. Naquele momento, uma explosão repentina cortou o ar. Daniel e Luana se encolheram enquanto uma onda de choque os atingia. Um carro, que parecia surgir do nada, explodiu ao longe, enviando destroços e parte da calçada voando pelos ares. O caos se instaurou na cena e a multidão gritou, todos em pânico. Luana olhou para Daniel, agora com os olhos arregalados. O que está acontecendo? Essa não é a hora. Ele queria responder, mas a cena diante deles era surreal. O homem se afastou momentaneamente, assustado. Mas então, um brilho intenso de luz destacou-se no meio do caos. Era um tipo de dispositivo, pequeno e redondo, que parecia pulsar. O homem olhou para ele com mais intensidade, e uma sombra de reconhecimento cruzou seu rosto. Não, não pode ser! Ele gritou, a voz carregada de pânico. Daniel virou-se na mesma direção e viu outra pessoa se aproximar. Era uma mulher com uma aparência digna e enigmática, que surgiu da confusão como um espectro. A expressão dela era séria. Pararam com isso! Ela gritou. O que você fez, Lucas? O homem, Lucas, recuou instantaneamente, como se a mulher representasse um perigo maior do que qualquer explosão. Você não deveria estar aqui, ele rosnou. A intensidade da fúria agora misturada com medo. Se eles descobrirem, tudo estará acabado.
Com um movimento rápido, a mulher se virou e puxou o dispositivo brilhante. Ele tem que ser desativado. A verdade não pode ser exposta agora. A tensão no ar aumentava e Daniel mal conseguia pensar. O que estava acontecendo com eles? Luana, mais uma vez em choque, olhou para a mulher, confusa. Quem é você? O que está acontecendo? A mulher parou, olhando diretamente nos olhos de Luana com uma intensidade inquestionável. Você é parte de algo muito maior. Não é apenas Luciana ou Luana. Você é a chave para tudo isso. Temos que sair daqui agora. As palavras dela foram como uma lâmina afiada, cortando o véu da realidade. Daniel puxou Luana, tentando fazer sentido de tudo. O que isso quer dizer? O que você sabe que não sabemos? Ele estava em uma montanha russa de emoções, entre o desejo de protegê-la e a urgência de entender o que estava em jogo. Mas antes que a mulher pudesse responder, o espaço ao redor deles começou a tremer, como se a própria cidade estivesse reagindo. O chão se sacudiu, e a força de uma nova onda de choque os fez cambalear. Nas distâncias, vozes gritando e as sirenes da polícia ecoavam como um grito estridente. Algo terrível estava prestes a acontecer. Então, com um último olhar, a mulher disse: "Você não é só uma garçonete. Você é muito mais, Luciana. E Lucas não é quem pensa que é." E antes que Daniel pudesse perguntar mais, ela desapareceu na multidão, deixando um ar de mistério. Olhou para Luana, sentindo o nó na garganta apertar ainda mais. Luana, quem é Lucas? O que ela quer dizer com isso? Era uma chuva de perguntas, mas ela estava muito perdida, o rosto em uma sombra de confusão. O que isso significava para eles? Havia mais segredos do que eles poderiam imaginar, e Daniel sabia que tudo apenas começara. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. E conforme o caos se intensificava, Daniel e Luana permaneceram parados, as cerejas reticentes de um destino que eles não estavam prontos para encarar. O futuro os aguardava como um eco distante, prestes a trazer à tona verdades que poderiam arruinar tudo ou libertá-los. A esperança e o medo lutavam dentro deles, enquanto o mistério continuava a se desdobrar, como um livro ainda por escrever. Daniel olhou para Luana, ou melhor, Luciana. As palavras do homem ecoavam na sua mente como um tambor distante. A revelação parecia uma bomba prestes a explodir. O que mais ele poderia saber? A expressão de horror no rosto de Luana o paralisava, e a força do momento os envolvia como um redemoinho prestes a engolir tudo. "Você é minha filha!" O homem gritou, a voz tremendo com uma mistura de raiva e desespero. "A filha que eu perdi!" Daniela apertou sua mão, sentindo a fragilidade dela enquanto o ambiente ao redor começava a se agitar ainda mais. Por um breve instante, Luana parecia perdida entre as memórias. "Eu não sou Luciana, sou Luana!" A certeza vacilante na voz dela fez o coração de Daniel disparar. O homem deu um passo à frente, insistente, sua expressão marcada pela fúria. "Você não pode escapar do que realmente é." Naquele momento, uma explosão repentina cortou o ar. Daniel e Luana se encolheram enquanto uma onda de choque os atingia. Um carro, que parecia surgir do nada, explodiu ao longe, enviando destroços e parte da calçada voando pelos ares. O caos se instaurou na cena e a multidão gritou, todos em pânico. Luana olhou para Daniel, agora com os olhos arregalados. "O que está acontecendo? Essa não é a hora!" Ele queria responder,
Mas a cena diante deles era surreal. O homem se afastou momentaneamente assustado. Mas então, um brilho intenso de luz destacou-se no meio do caos. Era um tipo de dispositivo, pequeno e redondo, que parecia pulsar. O homem olhou para ele com mais intensidade, e uma sombra de reconhecimento cruzou seu rosto. Não, não pode ser. Ele gritou, a voz carregada de pânico. Daniel virou-se na mesma direção e viu outra pessoa se aproximar. Era uma mulher, com uma aparência digna e enigmática, que surgiu da confusão como um espectro. A expressão dela era séria. Pare com isso, ela gritou. O que você fez, Lucas? O homem, Lucas, recuou instantaneamente, como se a mulher representasse um perigo maior do que qualquer explosão. Você não deveria estar aqui. Ele rosnou, a intensidade da fúria agora misturada com medo. Se eles descobrirem, tudo estará acabado. Com um movimento rápido, a mulher se virou e puxou o dispositivo brilhante. Ele tem que ser desativado. A verdade não pode ser exposta agora. A tensão no ar aumentava, e Daniel mal conseguia pensar. O que estava acontecendo com eles? Luana, mais uma vez em choque, olhou para a mulher, confusa. Quem é você? O que está acontecendo? A mulher parou, olhando diretamente nos olhos de Luana com uma intensidade inquestionável. Você é parte de algo muito maior. Luciana ou Luana, você é a chave para tudo isso. Temos que sair daqui agora! As palavras dela foram como uma lâmina afiada, cortando o véu da realidade. Daniel puxou Luana, tentando fazer sentido de tudo. O que isso quer dizer? O que você sabe que não sabemos? Ele estava em uma montanha russa de emoções, entre o desejo de protegê-la e a urgência de entender o que estava em jogo. Mas antes que a mulher pudesse responder, o espaço ao redor deles começou a tremer, como se a própria cidade estivesse reagindo. O chão se sacudiu e a força de uma nova onda de choque os fez cambalear. Nas distâncias, vozes gritando e as sirenes da polícia ecoavam como um grito estridente. Algo terrível estava prestes a acontecer. Então, com um último olhar, a mulher disse: Você não é só uma garçonete. Você é muito mais, Luciana. E Lucas não é quem pensa que é. E antes que Daniel pudesse perguntar mais, ela desapareceu na multidão, deixando um ar de mistério. Ele olhou para Luana, sentindo o nó na garganta apertar ainda mais. Luana, quem é Lucas? O que ela quer dizer com isso? Era uma chuva de perguntas, mas ela estava muito perdida, o rosto em uma sombra de confusão. O que isso significava para eles? Havia mais segredos do que eles poderiam imaginar, e Daniel sabia que tudo apenas começara. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Enquanto a multidão entrava em pânico, uma voz conhecida cortou a confusão. Luciana! Era uma voz delicada e possessiva. Uma mulher alta e de cabelo longo, com um brilho intenso nos olhos, se aproximava. Você finalmente voltou! Pensei que... A mulher se colocou entre eles e Lucas, os olhos fixos em Luana. Você não sabe o quanto está em perigo. Eles estão aqui. Ela começou a puxá-la, mas Luana fez um movimento rápido para trás, negando. Não, eu não sou Luciana. Sou Luana. Não seja tola! A mulher gritou, o desespero moldando suas palavras. Eles sabem onde você está. Precisamos ir agora! Nesse instante, Lucas, com um olhar de fúria renovada, gritou. Elizabeth, você não pode levá-la. Luciana é minha. E eu não vou deixá-la escapar de novo. Som. Os gritos começaram a se mesclar, formando uma tempestade de vozes. Daniel ficou atordoado. Quem é essa mulher? Como eles se conhecem?
Ela parecia... A cena era de total e absoluto caos, e enquanto o mundo desmoronava ao redor deles, Daniel viu, pela primeira vez, a certeza nos olhos de Luana. Era uma determinação feroz. Eu não tenho medo. Se sou Luciana, vou descobrir quem sou de verdade. Essa nova declaração ecoou como um golpe. O que ela estava se preparando para fazer? O que mais estava prestes a ser revelado? No meio do grito de pânico, Daniel sentiu um frio na barriga, sabendo que tudo mudaria a partir daquele momento. Daniel olhou para Luana, ou melhor, Luciana. As palavras do homem ecoavam na sua mente como um tambor distante. A revelação parecia uma bomba prestes a explodir. O que mais ele poderia saber? A expressão de horror no rosto de Luana o paralisava, e a força do momento se envolvia como um redemoinho, prestes a engolir tudo. "Você é minha filha", o homem gritou, a voz tremendo com uma mistura de raiva e desespero. "A filha que eu perdi." Ele estendeu a mão como se quisesse tocá-la, mas Luana recuou, o terror tomando conta dela. Daniel apertou sua mão, sentindo a fragilidade dela enquanto o ambiente ao redor começava a se agitar ainda mais. Por um breve instante, Luana parecia perdida entre as memórias. "Eu não sou Luciana, sou Luana!" A certeza vacilante na voz dela fez o coração de Daniel disparar. O homem deu um passo à frente, insistente, sua expressão marcada pela fúria. "Você não pode escapar do que realmente é." Naquele momento, uma explosão repentina cortou o ar. Daniel e Luana se encolheram, enquanto uma onda de choque os atingia. Um carro que parecia surgir do nada. O caos se instaurou na cena e a multidão gritou, todos em pânico. Luana olhou para Daniel, agora com os olhos arregalados. "O que está acontecendo? Essa não é a hora!" Ele queria responder, mas a cena diante deles era surreal. O homem se afastou momentaneamente, assustado, mas então um brilho intenso de luz destacou-se no meio do caos. Era um tipo de dispositivo, pequeno e redondo, que parecia pulsar. O homem olhou para ele com mais intensidade, e uma sombra de reconhecimento cruzou seu rosto. "Não! Não pode ser!" Ele gritou, a voz carregada de pânico. Daniel virou-se na mesma direção e viu outra pessoa se aproximar. Era uma mulher, com uma aparência digna e enigmática, que surgiu da confusão como um espectro. A expressão dela era séria. "Pare com isso!" Ela gritou. "O que você fez, Lucas?" O homem Lucas recuou instantaneamente, como se a mulher representasse um perigo maior do que qualquer explosão. "Você não deveria estar aqui", ele rosnou, a intensidade da fúria agora misturada com medo. "Se eles descobrirem, tudo estará acabado." Com um movimento rápido, a mulher se virou e puxou o dispositivo brilhante. "Ele tem que ser desativado. A verdade não pode ser exposta agora." A tensão no ar aumentava. E Daniel mal conseguia pensar. O que estava acontecendo com eles? Luana, mais uma vez em choque, olhou para a mulher, confusa. "Quem é você? O que está acontecendo?" A mulher parou, olhando diretamente nos olhos de Luana com uma intensidade inquestionável. "Você é parte de algo muito maior. Não é apenas Luciana ou Luana. Você é a chave para tudo isso. Temos que sair daqui agora." As palavras dela foram como uma lâmina afiada, cortando o véu da realidade. Daniel puxou Luana, tentando fazer sentido de tudo. "O que isso quer dizer? O que você sabe que não sabemos?" Ele estava em uma montanha russa de emoções. Entre o desejo de protegê-la e a urgência de entender o que estava em jogo. Mas antes que a mulher pudesse responder, o espaço ao redor deles começou a tremer, como se a própria cidade estivesse reagindo. O chão se sacudiu, e a força de uma nova onda de choque os fez cambalear. Nas distâncias, vozes gritando,
e as sirenes da polícia ecoavam como um grito estridente. Algo terrível estava prestes a acontecer. Então, com um último olhar, a mulher disse: "Você não é só uma garçonete. Você é muito mais, Luciana. E Lucas não é quem pensa que é." E antes que Daniel pudesse perguntar mais, ela desapareceu na multidão, deixando um ar de mistério. Ele olhou para Luana, sentindo o nó na garganta apertar ainda mais. "Luana, quem é Lucas? O que ela quer dizer com isso?" Era uma chuva de perguntas, mas ela estava muito perdida, o rosto em uma sombra de confusão. O que isso significava para eles? Havia mais segredos do que eles poderiam imaginar, e Daniel sabia que tudo apenas começara. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Mas enquanto a tensão crescia, algo inesperado aconteceu. Uma figura conhecida apareceu no meio da confusão. Mas algo estava diferente nela. Seus olhos estavam cheios de tristeza e um pouco de alucinação. "Luciana, você precisa saber a verdade. Tem muito mais em jogo do que você imagina. Lucas não é seu pai, ele..." "Não, isso não pode ser verdade." Luana interrompeu, os olhos se estreitando. "Ele acaba de me dizer que eu sou filha dele. Como poderia não ser?" Beatriz se adiantou, o olhar intenso. "Ele é um manipulador, Luciana. A verdade é que você foi sequestrada. A sua verdadeira mãe está viva, e eu sou a única que pode ajudar você a encontrá-la." Daniel ficou sem palavras, sentindo o chão se abrir sob seus pés. A revelação era como um soco. Depois de tudo, eles estavam prestes a descobrir que toda a vida de Luana, sua identidade, tudo que a moldou era baseada em uma mentira monumental. Quais eram as implicações disso? Luana estremeceu, a indignação misturada com o desejo de entender a monstruosidade da verdade. "O quê? Como você sabe disso?" "Eu sempre soube", Beatriz disse, a voz tensa. "E agora eles estão atrás de você. Precisamos ir." Neste instante, a multidão parecia se aproximar cada vez mais. Daniel olhou para Luana, a confusão em seu rosto misturando-se com determinação. Se aquilo era verdade, se Lucas não era seu pai, quem eram eles realmente? E mais importante, quem estava atrás dela? Antes que pudesse formular mais perguntas, um grito aterrorizante ecoou entre as pessoas, e a cena se desfez em um caos ainda mais assustador. Alguém havia disparado um tiro, e no meio do barulho, Daniel agarrou Luana, com o desejo urgente de protegê-la. Mas tudo ao seu redor estava se transformando em um pesadelo. As peças se moviam em um tabuleiro desconhecido, e a única certeza que Daniel tinha agora era que tudo o que ele pensava saber estava prestes a desmoronar. O passado de Luana, agora Luciana, carregava segredos que poderiam custar suas vidas. O que mais havia por trás disso? A verdade ainda se esquivava, mas Daniel sabia que a única saída era continuar lutando por respostas. Daniel olhou para Luana, ou melhor, Luciana. As palavras do homem ecoavam na sua mente como um tambor distante. A revelação parecia uma bomba prestes a explodir. O que mais ele poderia saber? A expressão de horror no rosto de Luana o paralisava, e a força do momento os envolvia como um redemoinho. "A filha que eu perdi." Ele estendeu a mão como se quisesse tocá-la, mas Luana recuou, o terror tomando conta dela. Daniel apertou sua mão, sentindo a fragilidade dela, enquanto o ambiente ao redor começava a se agitar ainda mais.
Por um breve instante, Luana parecia perdida entre as memórias. Eu não sou Luciana, sou Luana! A certeza vacilante na voz dela fez o coração de Daniel disparar. O homem deu um passo à frente, insistente, sua expressão marcada pela fúria. Você não pode escapar do que realmente é. Naquele momento, uma explosão repentina cortou o ar. Daniel e Luana se encolheram enquanto uma onda de choque os atingia. Um carro, que parecia surgir do nada, explodiu ao longe, enviando destroços e parte da calçada voando pelos ares. O caos se instaurou na cena e a multidão gritou, todos em pânico. Luana olhou para Daniel, agora com os olhos arregalados. O que está acontecendo? Essa não é a hora! Ele queria responder, mas a cena diante deles era surreal. O homem se afastou momentaneamente, assustado, mas então um brilho intenso de luz destacou-se no meio do caos. Era um tipo de dispositivo, pequeno e redondo, que parecia pulsar. O homem olhou para ele com mais intensidade, e uma sombra de reconhecimento cruzou seu rosto. Não, não pode ser! Ele gritou, a voz carregada de pânico. Daniel virou-se na mesma direção e viu outra pessoa se aproximar. Era uma mulher, com uma aparência digna e enigmática, que surgiu da confusão como um espectro. A expressão dela era séria. Pare com isso! Ela gritou. O que você fez, Lucas? O homem, Lucas, recuou instantaneamente, como se a mulher representasse um perigo maior do que qualquer explosão. Você não deveria estar aqui, ele rosnou, a intensidade da fúria agora misturada com medo. Se eles descobrirem, tudo estará acabado. Com um movimento rápido, a mulher se virou e puxou o dispositivo brilhante. Ele tem que ser desativado. A verdade não pode ser exposta agora. A tensão no ar aumentava e Daniel mal conseguia pensar. O que estava acontecendo com eles? Luana, mais uma vez em choque, olhou para a mulher, confusa. Quem é você? O que está acontecendo? A mulher parou, olhando diretamente nos olhos de Luana, com uma intensidade inquestionável. Você é parte de algo muito maior. Não é apenas Luciana ou Luana. Você é a chave para tudo isso. Temos que sair daqui agora! As palavras dela foram como uma lâmina afiada, cortando o véu da realidade. Daniel puxou Luana, tentando fazer sentido de tudo. O que isso quer dizer? O que você sabe que não sabemos? Ele estava em uma montanha russa de emoções, entre o desejo de protegê-la e a urgência de entender o que estava em jogo. Mas antes que a mulher pudesse responder, o espaço ao redor deles começou a tremer, como se a própria cidade estivesse reagindo. O chão se sacudiu, e a força de uma nova onda de choque os fez cambalear. Nas distâncias, vozes gritando e as sirenes da polícia ecoavam como um grito estridente. Algo terrível estava prestes a acontecer. Então, com um último olhar, a mulher disse: Você não é só uma garçonete. Você é muito mais, Luciana. E Lucas não é quem pensa que é. E antes que Daniel pudesse perguntar mais, ela desapareceu na multidão, deixando um ar de mistério. Ele olhou para Luana, sentindo o nó na garganta apertar ainda mais. Luana, quem é Lucas? O que ela quer dizer com isso? Era uma chuva de perguntas, mas ela estava muito perdida, o rosto em uma sombra de confusão. O que isso significava para eles? Havia mais segredos do que eles poderiam imaginar, e Daniel sabia que tudo apenas começara. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo, mas enquanto a tensão crescia, algo inesperado aconteceu. Uma figura conhecida apareceu no meio da confusão. Era Beatriz, a tia de Luana. Mas algo estava diferente nela. Seus olhos estavam cheios de tristeza e um pouco de alucinação.
Luciana, você precisa saber a verdade. Tem muito mais em jogo do que você imagina. Lucas não é seu pai. Ele... Não, isso não pode ser verdade. Luana interrompeu, os olhos se estreitando. Ele acaba de me dizer que eu sou filha dele. Como poderia não ser? Beatriz se adiantou, o olhar intenso. Ele é um manipulador, Luciana. A verdade é que você foi sequestrada. A sua verdadeira mãe está viva. E eu sou a única que pode ajudar você a encontrá-la. Daniel ficou sem palavras, sentindo o chão se abrir sob seus pés. A revelação era como um soco. Depois de tudo, eles estavam prestes a descobrir que toda a vida de Luana, sua identidade, tudo o que a moldou, era baseada em uma mentira monumental. Quais eram as implicações disso? Luana estremeceu, a indignação misturada com o desejo de entender a monstruosidade da verdade. O quê? Como sabe disso? Eu sempre soube, Beatriz disse, a voz tensa. E agora eles estão atrás de você. Precisamos ir. E nesse momento, tudo mudou. O ar ficou pesado e, de repente, uma sombra se aproximou rapidamente. Lucas não estava mais lá. A multidão se separou, permitindo que um terceiro homem avançasse. Alta, com um olhar feroz e uma expressão que misturava raiva e dor, ele gritou: Luciana, você não pode fugir de mim. O tom gélido fez o coração de Daniel parar. Quem é você? Luana gritou, confusa e apavorada. O seu verdadeiro pai. O homem respondeu, e o rosto de Lucas tornou-se uma máscara de terror. E você vai descobrir a verdade sobre a sua família. O chão parecia desabar sob eles. Beatriz ficou em estado de choque, enquanto a multidão ressoava murmúrios. Daniel se virou para Luana, mas seus olhos estavam vazios. Ele gritou: Luana, o que você sabe? Eu... As palavras escaparão de seus lábios, mas nada fazia sentido. A verdadeira natureza de quem ela era estava sendo desnudada bem ali, e o tempo parecia parar. O homem continuou: Você é parte de um legado que não pode ser ignorado. Sua vida nunca foi o que pensou. A verdade te libertará. O desespero crescia e Luana cambaleava, sem saber se deveria acreditar. Em um último movimento frenético, Daniel apertou sua mão com toda a força. Mas a verdade se infiltrava, e com isso a descoberta de que ninguém era quem realmente parecia. A tensão explodia na atmosfera, e Daniel sentiu o chão se abrir sob eles. O que mais estava prestes a ser revelado? Luana, ele começou, mas a confusão dominava. E assim, diante de uma revelação ainda maior, a multidão se separava. Os segredos de Luciana estavam prontos para serem expostos. E as consequências... A filha que eu perdi. Ele estendeu a mão como se quisesse conectar-se com o que restava da infância dela. Mas Luana se afastou, a expressão de medo tomando conta de seu rosto. Não, você está enganado. Daniel, ao lado dela, apertou a mão dela com força, sentindo o terror que pulsava entre eles. A multidão em volta começava a se agitar, o pânico os obrigando a agir. Mas o homem não parecia disposto a recuar. Ele avançava, os olhos brilhando com uma mistura de desespero e determinação. Nesse momento, Beatriz, a tia de Luana, levantou-se do chão. Sua figura resplandeceu em meio ao caos. Lucas, você não pode fazer isso. A verdade não é o que você pensa. A tensão era palpável. Luana sentiu um nó na garganta, entre o medo e a curiosidade. Qual verdade? Você me chamava de Luciana. O grito saiu mais alto do que pretendia, ecoando em meio à confusão. O que todos sabiam sobre ela? O que ela realmente era? Um murmurinho percorreu a multidão, olhos voltados para ela.
Surpresa e desconfiança misturadas. Precisamos fugir! Beatriz gritou, mas Lucas sacudiu a cabeça, a raiva cristalizando seu olhar. Ninguém vai levar Luciana de mim. A pressão aumentava, o verdadeiro jogo de poder se desenrolando sob a superfície. O pânico crescia e Daniel percebeu que as emoções deles eram como fogos de artifício, prestes a explodir. Não, eu não sou Luciana! Luana voltou a gritar, algo dentro dela despertando. Uma força renovada, uma vontade de se afirmar. Ela se virou para Daniel, sua expressão agora cheia de determinação. Eu sou Luana, eu sou eu. Então, em uma fração de segundo, a multidão estremeceu. Um tiro ressoou e o caos irrompeu. Gritos e correria tomaram conta do ambiente. Daniel puxou Luana e juntos eles correram. Venha, temos que sair daqui. Agarrando a mão dela com firmeza, eles se lançaram para a segurança mais próxima. O tumulto ao redor era ensurdecedor. Quando conseguiram se afastar para um beco escuro e calmo, Daniel parou para recuperar o fôlego. Luana olhava para ele, o pânico ainda dançando em seus olhos. O que está acontecendo? O que eu sou? Você é Luana, e eu vou te ajudar a descobrir tudo isso, mas temos que ficar juntos. Ele respirou fundo, a realidade pesando em suas palavras. Mas primeiro, precisamos sair dessa confusão. Depois de alguns minutos, o barulho começou a se dissipar. Eles voltaram para a esquina da rua, onde estavam longe de Lucas e do tumulto. Luana sentiu um abalo. O coração dela ainda batia acelerado e as emoções estavam à flor da pele. Eu não sei quem eu sou, Daniel. Minha vida inteira mudou em minutos. E a partir de agora, vamos reconstruir isso juntos. Ele sorriu, um brilho de esperança nos olhos dele. Luana ou Luciana, você é a pessoa que eu conheço, e isso não vai mudar. Então, um som familiar chegou até eles. A sirene da polícia. Precisamos sair antes que eles cheguem aqui. Ele puxou Luana e juntos decidiram correr mais uma vez, desaparecendo na noite e deixando para trás o tumulto e as certezas que estavam desmoronando. Enquanto se afastavam, Luana olhou para o céu estrelado, a confusão começando a dar lugar a um sentimento de determinação. Estou pronta para descobrir a verdade, Daniel. O que quer que isso signifique. E naquele momento, a possibilidade de um novo começo. A busca pela verdade os uniu ainda mais profundamente. Agora que você chegou até aqui, precisamos te falar algo muito importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Eu quero saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo.